te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Boa noite, estamos começando mais um programa essencial junto com você. E o WhatsApp já está aparecendo porque hoje você vai amar o programa. Nós vamos trabalhar com um tema que vai ajudar você a atravessar este momento difícil com tranquilidade e com muita fé. Fique aí ligadinho para participar junto conosco. O nosso convidado hoje é Domingos Cunha, o nome dele é português, mora em Fortaleza e trabalha há mais de 20 anos aqui no Brasil e ainda em Portugal também, dando cursos. Trabalha com meditação e eneagrama. Domingos Cunha, ele é autor, escritor e um livro também, aliás, vários livros sobre eneagrama, mais de 10 livros sobre eneagrama e um livro sobre meditação cristã, uma oração integradora. Então, esse tema de hoje do programa é meditação. Muita informação para você e prática também aqui conosco no programa ao vivo, conduzido por Domingos Cunha. Vamos conhecê-lo agora. Boa noite, Maura. É um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria muito grande poder colaborar com vocês hoje falando sobre meditação. Mas eu queria pedir a vossa autorização para, antes de falar sobre meditação, eu queria falar sobre um remédio que eu uso há bastante tempo, que várias pessoas usam, um remédio que faz bem para muita gente e aquilo que é bom a gente aproveita para divulgar. Então eu vou ler o que diz a bula desse remédio. A bula traz aquilo que foi comprovado cientificamente como benefícios desse remédio. Pois bem, diz a bula que esse remédio repousa, diminui o ritmo do batimento cardíaco, diminui a tensão muscular, baixa a pressão sanguínea, diminui os níveis dos hormônios do estresse, aumenta energia e vigor, acelera a recuperação de doenças, diminui ataques de asma e outras reações alérgicas, fortalece o sistema imunológico, reduz cardiopatias e insônia, alivia dores devidas à artrite, alivia problemas nas costas, por exemplo, corrige a postura da coluna, melhora o tempo de resposta, a capacidade motora, a coordenação motora, aumenta a estabilidade emocional, aumenta o desprendimento interior e a espontaneidade, aumenta a independência em relação às pessoas e aos acontecimentos, diminui a ansiedade, diminui a tendência à depressão, reduz a dependência por drogas lícitas ou ilícitas, aumenta a empatia, a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, estimula raciocínios mais profundos, pensamentos mais criativos, melhora a capacidade de concentração, melhora a memória e a inteligência e outra coisa fantástica. Com esse remédio, o nosso organismo produz melatonina, serotonina e ocitocina, que são os chamados hormônios do bem-estar. E, em contrapartida, diminui a produção de cortisol, noradrenalina e aldosterona, que são os chamados hormônios do estresse. Além disso,
esse remédio também potencializa melhor o funcionamento cerebral, a estrutura do nosso cérebro. Se hoje você fizer aquele exame de imagem do cérebro, dá um mapa e nesse mapa aparecem áreas que estão sendo utilizadas, outras mais ou menos e outras quase inativas. Pois bem, você faz o exame hoje, toma esse remédio durante 4 semanas, ao fim de 4 semanas repete o exame, compara as duas imagens e o segundo exame vai mostrar que aquelas áreas que estavam subaproveitadas no primeiro exame agora estão sendo mais aproveitadas. E aquelas que nem sequer eram utilizadas agora estão sendo utilizadas. Então, esses são benefícios comprovados cientificamente desse remédio. Outra coisa importante é que não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações, qualquer pessoa pode tomar em qualquer idade. Isso é muito bom para todos nós. Tem um problema que eu vou também falar. Esse remédio cria dependência. Quando você toma durante umas 3 semanas, depois, se você parar, você vai sentir falta. Então é a questão que pesa aí na utilização desse remédio. Então eu deixo aqui o anúncio sobre esse remédio e quem sabe se alguém tiver interesse depois pode entrar em contato com a Maura, né Maura? Para vermos como conseguir esse remédio. Então, vamos lá, Domingos, fala pra gente um pouquinho mais sobre esse remédio. Pois bem, Maura e caros telespectadores, esse remédio chama-se meditação. E tudo isso que eu falei como benefícios da meditação é realmente verdade e comprovado cientificamente. Cada vez mais as ciências se interessam pela prática da meditação e comprovam os seus benefícios para a saúde física, para o nosso equilíbrio emocional, para melhorar o funcionamento da nossa mente, e a meditação é, sobretudo, o grande caminho espiritual, o caminho espiritual por excelência. Podemos dizer que meditar é deixar-se encontrar por Deus no lugar onde Ele habita, no mais profundo de nós mesmos. A meditação faz parte de todas as grandes tradições religiosas, desde o xamanismo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Em todas essas tradições, a meditação é um caminho de oração por excelência. Na tradição cristã, por exemplo, era uma prática de Jesus. Jesus meditava. Os evangelhos nos falam disso com abundância. Os primeiros cristãos meditavam. No século IV nós temos descrições belíssimas sobre a prática e a importância da meditação. Francisco de Assis meditava, São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila meditavam. Então ela faz parte de todas as tradições religiosas e de uma maneira muito especial ela faz parte da tradição cristã mais autêntica e mais profunda. Embora muitas vezes nos ambientes cristãos haja um certo tabu e muita gente diz que a meditação não é uma coisa dos cristãos porque é uma coisa oriental. Ora, as coisas não são boas ou más por serem orientais ou ocidentais. As coisas valem na medida em que nos ajudam a viver melhor, a sermos pessoas melhores, a fazermos uma experiência profunda de Deus. E a meditação tanto é oriental como é ocidental. Como já disse, ela faz parte integrante da meditação cristã, embora na tradição cristã ela tenha ficado muito esquecida nos últimos tempos. Temos então aí um grande caminho para a nossa saúde física, emocional, mental e espiritual, de uma maneira extremamente simples, de uma maneira acessível para todos, para qualquer pessoa.
tem alguns tabus que atrapalham muito na prática da meditação e eu gostaria de falar sobre alguns desses tabus mais frequentes. Talvez o tabu mais frequente é que você, para meditar, tem que ir para o Himalaia e tem que dar um nó com as pernas. Gente, meditar é uma coisa extremamente simples. É o mais simples que nós podemos fazer. Eu costumo dizer, para quem quiser meditar, basta respirar. Se você respira, você pode meditar. E também costumo dizer que se você já não tem mais condições de respirar, então também não precisa mais meditar. Respirar, tão simples quanto respirar. Meditação você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer hora, na sua casa, de uma maneira bem simples. Outro tabu: meditar é ficar com a mente vazia. Eu acredito que quem diz isso ou nunca meditou, ou eu prefiro entender que a pessoa se expressa mal. Se nós dissermos meditar ajuda a esvaziar a mente, com certeza, a nossa mente vai se libertando de pensamentos, da agitação. É verdade, vai esvaziando. Mas isso não significa que meditar é ficar com a mente vazia, sem pensar em nada. Não existe isso. Ninguém consegue ficar muito tempo com a mente vazia, sem pensar em nada. Os primeiros testes que foram realizados sobre meditação na Universidade de Tóquio, no Japão, na década de 60, um grupo de pesquisadores da universidade reuniu um grupo de meditadores, pessoas que já meditavam pelo menos já há 20 anos, imagine. Essas pessoas ficavam lá meditando e os cientistas colocavam os eletrodos na cabeça das pessoas e os terminais dos computadores iam registrando as alterações. E uma das coisas que essas pesquisas mostraram é que, em média, cada pessoa distraía uma vez por minuto. Olha aí, gente que meditava há mais de 20 anos distraía uma vez por minuto em média. Imagine a gente começando. Então é absolutamente normal distrair durante a meditação. As distrações fazem parte da meditação. É a primeira coisa que acontece quando a gente começa a meditar, é virem distrações. Emoções, pensamentos, preocupações, isso é absolutamente normal. Então vamos tirar esses dois tabus. Meditação é uma coisa simples e você pode distrair e toda a gente distrai durante a meditação. Aliás, vamos ver que as distrações são o melhor fruto da meditação, ou por causa das distrações é que acontecem muitos desses benefícios da meditação. Uma maneira bem simples, passo a passo, os 4 passos fundamentais para você começar a meditar. Primeiro passo, postura. A postura tem a ver com a posição do corpo. Quem é que vai dizer qual é a melhor postura para você meditar? O seu corpo, a sua experiência. Convém, algumas dicas que podem ajudar, convém que o seu corpo fique quieto, sem se mexer durante o tempo da meditação. Segundo, convém que a sua coluna fique reta, bem ereta, isso facilita a respiração. Terceiro, convém uma posição em que você não adormeça, que você fique consciente, vigilante e acordado. Então, com essas 3 dicas, você vai experimentando. Procura uma posição que seja confortável. Senta na cadeira, na beirada da cama, no sofá, coloca uma almofada no chão e senta na almofada. O importante é que seja uma posição confortável, que você não precise se mexer, que a sua coluna fique reta e que você não adormeça. Experimenta até encontrar a postura favorável para você. Segundo passo, respiração. Respirar é o fundamental da meditação. E como é a respiração durante a meditação? Primeiro,
Respiração consciente. Respirar conscientemente é você respirar prestando atenção na respiração, sentindo a sua respiração. Você sente o ar entrando pelas narinas, você sente o ar saindo pelas narinas. Preste atenção na sensação do ar entrando e saindo, o prazer de respirar. Isso chama-se respiração consciente. Você é observador, observadora, testemunha da sua respiração. Então isso é o fundamental, respiração consciente. Podemos dizer que meditar é respirar conscientemente. Outra coisa importante, respire lentamente, que a sua respiração seja lenta. Terceiro, que seja profunda, o mais profunda possível. Quanto mais possível, inspira enchendo a barriga, depois encolha a barriga soltando o ar. E mais um lembretezinho, respire pelo nariz, de preferência inspire pelo nariz, solte pelo nariz. Então essa é a segunda parte, o segundo passo, respiração. Primeiro, postura, segundo, respiração. Terceiro passo, mantra. Mantra é uma palavra ou uma frase que a gente repete ao ritmo da respiração. Na tradição cristã antiga, o nome era jaculatória. Jaculatória ou mantra é a palavra, é a frase que você repete continuamente ao ritmo da respiração durante o tempo todo da meditação. Que tipo de mantra ou de jaculatória? Escolha palavras que sejam significativas para você. Por exemplo, estou em paz. Palavras que tenham a ver com a sua fé, com a sua espiritualidade, com o seu autoconhecimento. Estou em paz, ou então confio em Deus. E como é que você vai praticar o mantra? Quando você inspira, você imagina uma voz repetindo uma palavra dentro de você. Quando você solta o ar, você imagina uma voz repetindo a outra palavra dentro de você. Por exemplo, se você escolher estou em paz, quando você inspira, você escuta estou. Quando solta o ar, em paz. E assim você vai repetindo permanentemente, continuamente, inspirando pelo nariz, soltando pelo nariz e escutando uma voz repetindo essas palavras dentro de você o tempo todo. Então podemos dizer, meditar é respirar profundamente. Inspire profundamente, solte profundamente, observando isso, estando atento a isso e escutando a repetição das palavras do mantra da jaculatória, que pode ser uma palavra e você divide em duas partes, podem ser duas palavras, uma quando inspira, outra quando expira, pode ser uma frase maior, metade da frase quando inspira, outra metade quando solta o ar. Então já temos 3 passos. Primeiro, postura. Segundo, respiração. Terceiro, o mantra ou a jaculatória. Quarto passo, distrações. O que fazer com as distrações? Geralmente as pessoas veem as distrações como o vilão da meditação. Eu prefiro dizer que são as benditas distrações. A primeira coisa que vai acontecer quando você sentar para meditar é distrair. O que são distrações? Olha, são mágoas que a gente guarda, é uma raiva, é uma culpa, é uma mágoa. Ou então são lembranças que vêm. A gente lembra de uma pessoa que está doente, de um familiar. Ou são preocupações. Nós estamos ocupados antes do tempo. Por exemplo, você lembra de uma conta que vai ter que pagar na próxima semana.
são preocupações. Repare, as emoções, os pensamentos, as preocupações, não é a meditação que traz isso. Isso já está dentro de nós. E você sabe o que é que isso faz dentro de nós? Isso fica dentro de nós, sugando a nossa energia e depois adoecendo a gente. Então, por isso, gente, que é bom que as distrações venham, apareçam durante a meditação. Então não ache ruim, fique feliz. Se você meditar e vierem muitas distrações, ótimo, é sinal que você tinha muito lixo tóxico dentro de você e a meditação deu a oportunidade para você limpar, se libertar disso. E isso significa saúde física, emocional, mental e espiritual. Então, acolha as distrações. Não brigue com elas, nem brigue com você. Não fique dizendo, eu não queria distrair, que coisa, eu agora vou me concentrar. Não brigue. E segundo, também não fique tentando resolver as distrações. Esse é outro perigo. Você ficar querendo encontrar soluções. Por exemplo, você lembra de uma conta que tem que pagar na próxima semana? E aí de repente você começa a pensar, como é que eu vou fazer? Eu ainda não recebi o dinheiro do mês, vou pedir emprestado ao meu pai, mas da outra vez eu pedi emprestado ao meu pai, demorei para devolver, ele depois ficou chateado comigo, então vou pedir para o meu irmão, não, mas o meu irmão comprou agora um carro, talvez não tenha... Gente, aí já foi, né? Não fique conversando com a distração, não fique tentando resolver, deixe passar. Olha, meditar é mais ou menos assim. Imagine que você está na sua casa e abre uma janela para a rua. E você fica na janela vendo o que passa na rua. E passa um cachorrinho branco. E você olha o cachorrinho passando, deixa ele passar, ele vai embora e você continua na janela. E depois passa um fusca amarelo e vai passando, você vai acompanhando, ele passou e você continua na janela. E depois passa uma pessoa com a camisa do Flamengo e você acompanha, deixa a pessoa passar e você continua na janela. Pois bem, você não vai pular a janela para ir correr atrás do cachorrinho. Pois bem, gente, meditar, imagina, é abrir uma janela para dentro de nós e ficar olhando o que passa nesta rua, nesta praça interior. E o que é que passa? Olha, vão passar raivas, mágoas, tristezas, culpas, preocupações. E o que é que a gente faz? A mesma coisa. Acompanha, deixa passar e permanece. Acompanha, deixa passar e permanece. Uma imagem bonita que eu gosto de falar, imagine, meditar é como você sentar na sala da sua casa. E as pessoas vão passar na sala. Entram, saem, passam, tudo bem, não tem problema, deixe passar. Você só não precisa é convidá-las para tomar café. Não puxe conversa com as distrações. Do jeito que vêm, elas vão. Acolha, aceite, não julgue, não ache bom nem ache ruim, apenas observe e mantenha a tranquilidade, o distanciamento, o não julgamento. Então, gente, são os 4 passos fundamentais para começar a meditar. Postura, respiração, mantra, repetição do mantra e lidar com as distrações acolhendo. Mais uma pista, quando você perceber que se deixou levar por uma distração, que você ficou pensando na distração e quando deu conta você já estava resolvendo, conversando com a distração, o que é que faz? Na hora em que você perceber, faça uma respiração mais profunda, inspire mais fundo pelo nariz e agora solte pela boca. Repare, você estava inspirando pelo nariz e soltando pelo nariz. Agora, você inspira mais fundo pelo nariz, solta pela boca. Com isso, você trouxe a sua atenção de volta. Para mudar a respiração, você tem que trazer a sua atenção de volta. Quer dizer, você desligou da distração e voltou ao presente, ao aqui e agora. E aí você volta à respiração lenta pelo nariz e à repetição do mantra. E daqui a pouquinho você vai distrair de novo
E de novo você inspira mais fundo pelo nariz e solta pela boca e volta à respiração lenta pelo nariz e à repetição do mantra. Só isso, o tempo todo. Meditar vai ser isso, distrai, volta, distrai, volta, distrai, volta. E nisso aí, gente, o nosso corpo vai relaxando, as nossas emoções vão acalmando, a gente vai sentindo paz, serenidade, a nossa mente acalma, fica menos agitada e em termos espirituais a gente começa a perceber a presença de alguém dentro de nós, a presença de Deus que nos habita, que nos acolhe, uma sensação profunda de paz, de alegria serena, de inteireza, de comunhão. A gente senta-se como se estivesse nos braços de Deus, no colo de Deus, como uma criança no colo da mãe. Meditar em 4 passos. Experimente. Então vamos lá. Agora ele vai dar outras dicas práticas além dos 4 passos que ele já falou. É com você, Domingos. Muito bem, então vamos lá mais algumas dicas de ordem prática. O local. Claro, convém que seja um local tranquilo, silencioso. O ideal é você escolher um local e meditar sempre nesse local, onde você tenha a sua privacidade garantida. Outra pergunta muito frequente: quanto tempo? Olha, gente, o ideal, dizem as pesquisas, o ideal é que a gente medite 20 minutos 2 vezes por dia. Por que essa orientação? As pesquisas mostram que, mais ou menos entre os 15 e os 20 minutos, o seu organismo vai produzir aquelas substâncias, melatonina, serotonina, ocitocina, nas quantidades suficientes para influenciar o seu dia inteiro. Então, se você meditar 20 minutos 2 vezes por dia, às 24 horas do dia, você vai perceber, vai sentir o efeito benéfico da meditação. Mas é claro que não vamos começar com 20 minutos. Você que vai começar agora, experimente 5 minutos. Todos os dias. O importante é todos os dias, pelo menos uma vez por dia, 5 minutinhos. Durante uma semana. Segunda semana você passa para 10 minutos, depois 15, até chegar nos 20. Vamos lentamente. Vá no seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Você vai sentindo o gosto, vai percebendo que vale a pena, vai percebendo os benefícios, vai se entusiasmando e vai sentindo a necessidade de aumentar o tempo. Outra perguntinha prática. Como marcar o tempo? Claro que não é bom você ficar olhando para o relógio, né? Porque daqui a 30 segundos você já está olhando. Isso gera ansiedade. O ideal seria ter alguma coisa que marque o tempo para você. Olha, sabe uma coisa bem simples? Não tem aqueles relógios que marcam o tempo do bolo que fica no forno? Geralmente na cozinha de casa tem isso, né? Você pode programar o tempinho, 1 minuto, 5, 10, 20. Ou então, gente, uma coisa bem simples, no celular tem aplicativos para isso, tanto no Android como no iPhone, tem aplicativos. Eu costumo usar um aplicativo chamado Insight Timer. Você programa o tempo, baixa, programa o tempo, tem um sininho que toca no início, tem outro sininho que toca no final e você fica ali entre o toque dos 2 sininhos, tranquilo, sem ficar preocupado com o tempo. Outra coisa que muitas pessoas perguntam, pode colocar um fundo musical, uma musiquinha? Olha, uma música instrumental suave ajuda muito, sobretudo na preparação. Você chega em casa no final de um dia de trabalho com a cabeça cheia, senta, coloca uma música suave, instrumental leve, fica ali curtindo aquela musiquinha, a sua mente vai acalmando, acalmando, acalmando. Quando você perceber que já acalmou um pouco, desliga a música. E aí a meditação deve acontecer em silêncio. Porque o foco da meditação é olhar para dentro. Ora, se eu estou olhando para dentro e tenho uma música fora, eu vou ficar dividido.
Então o ideal é que não haja nada fora distraindo e que eu foque no meu interior. Outra coisa também que muitas pessoas perguntam: olhos abertos ou olhos fechados? De novo, gente, a sua experiência é que vai ensinar. Eu gosto muito de uma frase de um monge cristão do século IV que dizia: na meditação, a experiência é o professor. Então, você vai aprender com a sua experiência. Tem pessoas que preferem ficar com os olhos fechados porque ajuda a ficar mais tranquilo, mas tem pessoas que, se ficarem com os olhos fechados, ficam ansiosas. Tudo bem, você pode manter os olhos semiabertos, focados num ponto, uma vela, um ponto na parede ou no chão, um quadro, uma imagem, como você quiser. Mantenha os olhos semiabertos, fixos naquele ponto. Experimente e veja como é que é melhor para você. Volto a lembrar, a sua experiência é mestra, é professora, então aprenda com a sua experiência, não tem certo e errado. Você é que vai experimentar e vai ver o que é que ajuda mais e melhor para você poder meditar, tá bom? Tá aí, gente, e os meninos aqui durante o vídeo, a gente fica conversando, né? E um deles me perguntou, e aí, você percebeu diferença depois que passou a meditar? E eu respondi o que vou responder para vocês. Pergunte a quem convive com a gente. As pessoas que convivem com a gente percebem os resultados mais do que nós mesmas. Mas a gente também percebe. Você fica mais calma, mais tranquila, escuta mais, se conhece mais, se percebe. Quando você vai começando a ficar ansiosa, você já percebe, aí você já tem o controle, enfim. Vamos agora experimentar, né? Eu pedi a Domingos e ele nos atendeu. E vamos ter agora, nesse momento, a meditação guiada por Padre Domingos. Vamos lá, Domingos. Muito bem, Mauro. Então vamos fazer um minuto de meditação. Um minuto só. Porque se a gente fizer muito tempo, de repente alguém liga à televisão no horário que a gente está meditando e vai ficar assustado, pensando que você passou mal, né? E os ouvintes, os telespectadores vão ficar sem entender. Então vamos fazer um minuto, tá bom? Um minuto. Você aí na sua casa, no seu lugar, lembre, sente numa posição confortável, coluna reta. Segundo, respiração consciente pelo nariz, lentamente. Terceiro, repita um mantra. Se você já lembrou de algumas palavras, use essas. Se não, pode repetir: estou em paz. Inspira, escuta uma palavra, solta o ar e escuta outra. E as distrações, já sabe, quando vier a distração, deixe passar. Façam a respiração mais profunda, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, e volta a respiração pelo nariz e a repetição do mantra. Vamos lá? Então aí no seu lugar, procure a sua posição, vamos preparar. Vai ter um sininho que vai tocar no início e outro sininho que vai tocar no final. Vamos lá então, prepare.
lentamente, perceba como está o seu corpo, perceba as suas emoções. Foi apenas 1 minuto, mas de repente você percebe alguma coisa diferente. Experimente mais, isto foi apenas um tira-gosto para você ver que é possível e vai aumentando lentamente. Esse é o grande desafio, a grande proposta. Tá aí, gente, eu fiquei com a coluna reta e permaneci. Agora, eu gostaria que vocês conhecessem um termo que o Domingos usa muito e que eu gosto demais, que se chama a regra dos 3 P's. Ele usa esse termo quando trabalha com meditação. Explica pra gente, Domingos. A regra dos 3 P's, exatamente, Mauro, é uma regra muito boa para muitas coisas na vida e especificamente para quem quiser fazer da meditação um hábito. 3 P's. Primeiro P, prática. A gente aprende a meditar meditando, praticando. Ninguém vai fazer isso por nós, não dá para terceirizar, então prática, todos os dias. Segundo P, perseverança. Talvez seja o maior desafio. Faça um compromisso com você todos os dias, nem que seja apenas 5 minutos por dia. Perseverança, mantenha a fidelidade. Os resultados vêm com o tempo. Terceiro P, paciência. Tenha paciência com você, tenha paciência com as distrações, tenha paciência com a ansiedade, tenha paciência com a dor nas costas, ou a dor nas pernas, ou a coceira que vai aparecer no nariz. Paciência, calma, paciência. Então a regra dos 3 P's, prática, perseverança e paciência. Esse é o segredo para que a meditação se torne um hábito na nossa vida e a gente possa realmente usufruir de todos esses benefícios. Ao fim de algum tempo o resultado aparece. Com 3 semanas você vai notar uma grande diferença. E eu quero dizer que a unidade de Currais Novos, Pedro Cavalcante, está trabalhando nesse período. Olha o que o Dr. Daniel fala a respeito. Bom, pessoal, eu sou Daniel Cortez, otorrinolaringologista aqui da unidade da Clínica Pedro Cavalcante de Currais Novos. Então, só para passar algumas orientações para vocês, foram definidas para que mantivéssemos o funcionamento da clínica, né, mesmo durante esse período de pandemia, né. Então, são algumas medidas protetivas tanto para o paciente quanto para os profissionais aqui da unidade. Então, a gente já está exercendo uma triagem mais rigorosa, desde o paciente quando liga para a marcação, até quando chega aqui na unidade, de forma que aqueles mais sintomáticos já são encaminhados para o pronto-socorro, né? Aqueles que apresentam uma sintomatologia mais branda já ficam com máscara, né? São orientados a fazer higienização com álcool gel, que tem vários dispensadores na unidade. A própria marcação das consultas está tendo um intervalo maior e a gente está reforçando justamente para evitar aglomerações, né? Os pacientes são orientados a sentarem em algumas poltronas apenas para manterem um intervalo de pelo menos 1 metro entre cada paciente, né? As medidas de higienização da clínica foram reforçadas também para aumentar a segurança dos pacientes e de todos os funcionários. Após cada exame físico do paciente, todo o ambiente, todo o consultório acaba sendo higienizado. Então, de forma geral, a gente resolveu manter o funcionamento da clínica, justamente por acreditar que a nossa especialidade, né, que é a otorrinolaringologia, atende essas infecções respiratórias, que é o nosso dia a dia, e é uma forma até de esvaziar um pouco mais o pronto-socorro, que está tão lotado nessa época, né, dessa pandemia. Então foram essas as orientações que a gente resolveu tomar para manter o atendimento da clínica nesse período. Como mais uma medida de segurança, né, a gente suspendeu temporariamente os exames eletivos, né, e os exames endoscópicos que a gente realiza aqui no dia a dia no consultório, como a videonasofibroscopia, que é a endoscopia nasal, a videolaringoscopia,
a gente só está realizando realmente em casos bem restritos, né? Os exames eletivos a gente orienta que só após esse período de pandemia. Então, nesse período, desse ápice da pandemia, né, principalmente nesses próximos 15 dias, quem não deve procurar a unidade é aquele paciente que esteja com a febre mais persistente, né, principalmente acima de 24 horas de duração, com dispneia, que é essa sensação de cansaço, uma queda maior do estado geral. Então, são pacientes que a gente já orienta que procurem pronto atendimento para realizar os exames laboratoriais, os exames complementares necessários, né. Os demais casos, a gente está orientando que possa vir procurar os atendimentos, caso precisem, né? Novamente reforçando que a gente aumentou o intervalo entre uma consulta e outra para que seja feita toda a higienização do ambiente e que evite aglomerações na clínica. Então, estamos funcionando normalmente nessas condições que a gente já explicou. Ok, vocês já estão sabendo. E agora vamos ver a meditação nesse tempo de pandemia. Como é que faz? Com certeza, Maura, neste tempo de pandemia, a meditação pode ser uma grande ajuda. Sempre, mas de uma maneira especial neste tempo. É uma maneira da gente cuidar da nossa saúde física, por exemplo, a meditação ajuda a melhorar a imunidade. É uma maneira da gente liberar as emoções, os medos, as ansiedades. É uma maneira da gente pensar de uma maneira mais clara, mais calma, com mais clareza e com mais inclusão. E, sobretudo, é uma maneira de nós alimentarmos a nossa espiritualidade, independente da sua religião, ou mesmo que seja sem religião. A meditação vai proporcionar uma paz profunda, uma serenidade, uma confiança, uma atitude de esperança. Como uma criança que está no colo da mãe e está olhando a tempestade está lá, está, mas a criança no colo da mãe olha a tempestade com outros olhos, com tranquilidade, com confiança, porque sabe que não está só. Então, com certeza, para este momento que estamos vivendo, a meditação tem um grande benefício. E por isso que nós, do nosso instituto, o Instituto Enneagrama Shalom, nós lançamos um programa chamado Viralizar Meditação. A gente acredita que se é através da respiração que o vírus da morte se transmite, e a morte consiste por esse vírus em não poder respirar, em sufocar. Ora, se é pela respiração e se é na respiração que o vírus ataca, também é pela respiração que nós podemos transmitir paz, serenidade, confiança e esperança. E isso pode ser um grande serviço que nós prestamos, um cuidado conosco e um grande serviço para a humanidade. Então nós lançamos essa campanha, já temos muitas pessoas que estão meditando. A proposta é, nós propusemos 5 horários. Você pode escolher 6 horas da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 21 horas. Você escolhe 1 ou 2 ou 3 ou mais. Tem gente que está meditando nos 5 horários. E você se inscreve. Você vai lá no Instagram do nosso instituto, IESH, _ Enneagrama, e lá tem um ícone Viralizar Meditação. Você vai lá, se inscreve no horário que você quiser, pode mandar uma mensagem, pode mandar até uma foto sua dizendo que está aderindo a essa campanha e você medita. E assim nós vamos fazendo um grande mutirão de vida, de paz, de serenidade, confiança e de esperança nestes tempos tão difíceis para todos nós. Então, quem quiser pode aderir a essa campanha, a esse movimento Viralizar Meditação. No nosso canal do YouTube, Enneagrama Shalom IESH, no final, Enneagrama Shalom IESH, temos também vários vídeos sobre essa campanha, com textos de apoio, temos podcasts, relaxamentos, explicação sobre como meditar, vídeos ensinando o passo a passo da meditação e os benefícios.
tudo isso para alimentar durante este tempo de pandemia uma atitude diferente da nossa parte. Além daqueles cuidados fundamentais de ficar em casa, lavar as mãos, cuidar dos mais frágeis, acho que a grande oração que nós podemos fazer é entrar nesse grande mutirão de meditação. Então convido também os telespectadores a aderirem a esse movimento, viralizar meditação. Tá aí, gente, eu já aderi. Quem me acompanha no History vê todo dia às 6 horas eu posto lá. Mas veja a importância, comprovado pela física quântica, de um mutirão dessa natureza numa pandemia. Veja com o Padre Domingos. A física quântica comprova, quando uma pessoa medita, os benefícios da meditação atingem a própria pessoa e atingem em média 10.000 pessoas. Quem são essas 10.000 pessoas? Pessoas que estão próximas de você ou pessoas que estão ligadas a você ou a quem você está ligado por laços afetivos. Ou então pessoas que você coloca na intenção da sua meditação. Antes do seu momento de meditação, você pode lembrar, olha, hoje eu vou meditar por esta pessoa, por esta intenção, por esta situação. Pois bem, a meditação de uma pessoa atinge 10.000 pessoas. Tem benefícios comprovados para 10.000 pessoas. Mas tem mais. Se 2 pessoas meditarem, se eu meditar aqui em Fortaleza e você meditar aí em... Se eu meditar aqui em Fortaleza e você meditar aí na sua casa, Maura, ou você, telespectador, meditar aí na sua casa, a nossa meditação, 2 pessoas meditando, atingem 100.000 pessoas. Não é 10.000 mais 10.000, é 10.000 vezes 10.000, 100.000 pessoas. Já pensou? 100 pessoas meditando atingem, beneficiam 1 milhão de pessoas. Quer dizer, é uma maneira de nós fazermos algo bom por nós e de fazermos algo bom pela humanidade. Sobretudo neste momento que nos pede uma atitude de solidariedade, de compaixão e de cuidado. Vale a pena meditar. Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Nós extrapolamos o tempo. Muito obrigada a toda a equipe que esteve conosco. E agora nós vamos para o encerramento com o Padre Domingos, seguido do break. Então, a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigada. Não pude ler porque não deu tempo ler as mensagens, mas eu vou ler e respondo, ok? Nós vamos agora para a despedida com o Padre Domingos e encerramos o programa. Uma última palavra, Maura, é uma palavra de gratidão a você por essa iniciativa, por esse trabalho tão bonito que certamente influencia positivamente a vida de tantas pessoas. Uma palavra de gratidão a todos vocês, telespectadores que estiveram connosco nesta noite. E a palavra que eu gostaria de deixar para todos: vale a pena meditar. Isso faz uma diferença enorme na vida da gente. Existem muitos caminhos, mas a meditação é o caminho por excelência. Sobretudo neste tempo. Vamos aproveitar este tempo para nos tornarmos pessoas melhores. Não basta a gente rezar para que tudo passe rápido e tudo volte ao normal. Não basta voltar ao normal. O normal é que nos adoeceu, sabe? A gente precisa voltar diferentes, melhores. Se nós não voltarmos pessoas, se depois desta pandemia nós não formos pessoas melhores, mais humanas e mais solidárias, nós continuaremos não sendo. Esta pandemia convida o ser humano a ser humano, a tornar-se mais humano, mais solidário, mais compassivo, mais fraterno, mais cuidadoso. Que seja um tempo de reflexão para todos nós e que a meditação nos ajude a manter esse estado de paz, de serenidade, de esperança.
Um grande abraço para todos, para todas, boa noite e até uma próxima oportunidade. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.